Vamos agora ao terceiro utensílio do tabernáculo. Passamos pelo pátio, colocamos-nos em imaginação diante do altar do holocausto ou altar do sacrifício. Depois fomos e nos colocamos pela imaginação diante da pia de bronze, o altar do sacrifício. Nele fomos redimidos. A pia de bronze, somos santificados. E agora adentremos pela imaginação o próximo compartimento do tabernáculo, o lugar santo. E o terceiro utensílio, que eu quero que você se coloque agora diante dele junto comigo, e visualize, e imagine, é o candelabro. Depois de passar pelo pátio e concluir a oração diante da pia de bronze, eu estou preparado para adentrar o lugar santo. E ao entrar ali, eu vejo à esquerda o candelabro de 7 pontas. Esse candelabro simboliza o Espírito Santo. 7 pontas apontando para os 7 Espíritos de Deus. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, espírito de conhecimento, espírito de conselho, espírito de poder, espírito de temor ao Senhor e espírito de santidade. Por 4.000 anos, no Velho Testamento, Deus Pai operou, coordenando todas as coisas, com a plena concordância e harmonia de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Depois, na época do Novo Testamento, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para redimir a humanidade. E por fim, o Espírito Santo se derramou no dia de Pentecoste, depois da subida de Jesus. Lembra-se da promessa que Jesus Cristo fez, meu querido irmão, minha querida irmã, aos seus discípulos, quando disse-lhes que partiria, eles ficaram tristes, e Jesus então fez uma promessa. Está em João capítulo 14, versículos 16 a 18. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador no meu lugar, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus fez a promessa que assim que Ele subisse, Ele pediria ao Pai, e o Pai derramaria o Espírito Santo, o outro Consolador, porque o primeiro Consolador é o próprio Jesus Cristo, o outro é o Espírito Santo, é o Paráclito divino. E Jesus disse: não vou deixar vocês órfãos, eu vou pedir ao Pai, Ele vai derramar. Ele habita convosco. Jesus disse que o Espírito Santo habitava com os discípulos. Habitava, porque o Espírito Santo estava tão somente em Jesus Cristo. E Ele disse: habitará em vós. Quando Jesus disse habitará em vós, Ele queria dizer, depois que eu subir, pedir ao Pai, o Pai vai derramar o Espírito Santo em vocês. Isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2. Estavam reunidos quase 120 discípulos de Jesus, e a Bíblia diz que de repente um som, como que de um vento veemente, impetuoso, encheu aquele lugar, o cenáculo, onde eles por 10 dias estavam orando, e foram vistas por eles línguas de fogo repartidas sobre as suas próprias cabeças, e cada um falava em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse foi o derramamento do Espírito Santo, e o Espírito Santo continua se derramando sobre todos quantos se convertem a Cristo e reconhecem e acreditam que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Amém? E a evidência física do enchimento e do transbordamento do Espírito Santo é o falar em línguas. Pastor, quer dizer que se alguém não falar em línguas, ele não foi batizado com o Espírito Santo? Não sei. Mas uma coisa eu sei: se alguém falar em línguas, como eu vou falar agora, Shabrakataralafarra, Flaxin Shakshari Cantaralafarra, Kishan Sabatalamahaia, Rumbra Frarakachalabarra, Ninanarabaralifa Bababacaracatiri, Rami Flashiriliha, Kishan Sabatalamahaia, Rumbra Fralakachalabarra. Veja, eu falei em línguas.
Esse é o sinal físico de alguém que é batizado com o Espírito Santo. Amém? Então, se alguém não fala em línguas e diz que é batizado, eu não vou polemizar, eu não vou contender, mas eu só posso falar que alguém foi batizado com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus Cristo se ele fala em línguas. Eu e você, que somos convertidos a Cristo, somos a habitação do Espírito Santo. Que privilégio, aleluias, desde o momento em que nos convertemos ao senhorio de Jesus Cristo. E eu costumo dizer, se o céu é a residência de Deus Pai, e nós sabemos que é, o coração do cristão é o lar da sua habitação, lugar de comunhão íntima, de ternura e de afeto. Aleluias a Deus por isso. Precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, entender que o Espírito Santo é uma pessoa é muitíssimo importante. O Espírito Santo é uma das 3 pessoas da Trindade. Eu prefiro a expressão teológica triunidade. 3 pessoas em unidade, em um único Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. O Velho Testamento trata da era do Pai, por assim dizer. Novo Testamento, a era do Filho. E desde o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, depois que Jesus foi assunto aos céus, é a era do Espírito Santo. A Bíblia fala do Espírito Santo como sendo fogo, vento, água, óleo, mas essas expressões são símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fogo, não é o vento, são apenas símbolos. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele se manifesta como fogo, como vento, como óleo, enfim. Então, precisamos entender e ensinar, entender por revelação e ensinar que o Espírito Santo é uma pessoa. E ele vem habitar no coração, no espírito recriado do homem que se converteu a Cristo. Ele é o Consolador prometido que veio habitar no coração do cristão. Ao se relacionar com o Espírito Santo, adentrando o lugar santo, eu digo: Espírito Santo, eu te amo, eu te honro, eu te adoro e reconheço que tu és Deus. E ainda digo: querido Espírito Santo, meu amado Consolador, vamos passar o dia juntos. Tu és o meu pastor imediato e eu sou o teu cooperador. Vamos juntos hoje. Vai na minha frente, dando direção, e eu vou te seguindo e cooperando contigo. Querido Espírito Santo, eu continuo dizendo, diante do candelabro que aponta para o Espírito Santo, com 7 pontas apontando para os 7 Espíritos de Deus, eu ainda continuo dizendo a ele: querido Espírito Santo, pela tua unção, dá-me sabedoria e conselho para que eu possa resolver os meus problemas e os problemas dos irmãos sobre os quais eu exerço autoridade espiritual. Dá-me entendimento para que eu possa entender as profundezas de Deus e o seu propósito. Espírito Santo, dá-me poder para que eu possa cumprir Mateus capítulo 10, versículo 8, que diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu digo: Espírito Santo, dá-me poder, o poder dínamos, força explosiva de Deus, poder real, força real, que vem do grego dunamis, para que eu possa curar, libertar, pregar, salvar as pessoas e tocar o coração delas. Ainda digo: Espírito Santo, dá-me poder para libertar os oprimidos e encarcerados do diabo e remover a cegueira espiritual das pessoas. Dá-me, Espírito Santo, conhecimento e revelação da Bíblia. Dá-me temor do Senhor, para que eu possa andar nos seus retos caminhos. Espírito Santo, tu és tudo para mim. Vem sobre mim com mais da tua unção e flua do meu interior como rios de água viva. Querido, o Espírito Santo é tudo. É a pessoa de Deus que habita no cristão, que habita em você. E quando você se colocar no lugar santo diante do candelabro, não se esqueça, ele habita em você. Volte-se para o teu espírito, que é recriado, nascido de novo.
e é ali no teu espírito que o Espírito Santo habita. Comungue com ele, fale em línguas. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 3 e 4, porque o que edifica, o que profetiza edifica a igreja, mas o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica, consola e exorta a quem ele profetiza. E o que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o que fala língua estranha não fala a homens, senão a Deus. E ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. Quando falamos em línguas estranhas, que são línguas do Espírito Santo, desconhecidas, daí o nome estranhas, nós estamos falando em mistérios com Deus, a língua de Deus. Para eu falar em português, para eu falar com o brasileiro, eu falo em português, para que eu me faça entendido. Se eu vou aos Estados Unidos ou à Inglaterra, eu falo inglês. Para me comunicar com o americano ou com o inglês. Se eu vou à França, eu falo francês. Mas se eu quero ir direto ao Pai, falando com Ele através do Espírito Santo que em mim habita, eu falo em mistérios, em línguas estranhas, línguas que a minha mente humana não entende, a não ser que o Espírito Santo me dê a interpretação. Mas estas línguas que eu estou me referindo são línguas para edificação pessoal. Então, quando você se vir, quando eu me imagino, me visualizo diante do candelabro que aponta para o Espírito Santo, dentre outras coisas eu falo em línguas. Aliás, a minha primeira hora de oração, cada dia é em línguas estranhas. E à medida que eu vou orando em línguas, eu oro também com a minha mente. Foi Paulo quem ensinou isso. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 14 e 15. Se eu falar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito. Como? Em língua estranha. Orarei com o meu espírito, mas orarei também com a minha mente. Cantarei com o meu espírito e cantarei também com a minha mente. Isto é, Riblai, Tsebenica foi o chorobocobi, a cara labatio, rocobi a fara labatiri, que ela barrara lá, choyocomanahai. Enquanto eu falei em línguas, a minha mente esteve livre e eu orei na minha mente dizendo: Senhor, todos que verem e ouvirem esse vídeo, esse áudio, sejam impactados, sejam inspirados e motivados a fazerem a oração do tabernáculo todos os dias. Então, orar em línguas é orar com o próprio Espírito. E simultaneamente, ao mesmo tempo, a mente está livre para orar na sua própria língua, que é o português, usando o seu intelecto que Deus te deu. Amém? É isso que Paulo ensinou em 1 Coríntios 14, versos 14 e 15. Deus te abençoe e que você cresça em intimidade com o Espírito Santo e que a cada dia que você adentrar o tabernáculo, passar pelo pátio, se visualizar diante do altar do sacrifício, depois da pia de bronze, no altar fomos redimidos, na pia de bronze somos santificados. Adentre o lugar santo e à esquerda visualize o candelabro que aponta para o Espírito Santo e veja-se diante de Deus e desfrute da comunhão do Espírito Santo que está dentro de você. Deus te abençoe e te inspire a perceber, discernir que o Espírito Santo é uma pessoa, Ele é Deus, e que Ele habita em você, e que você pode e deve comungar com Ele, não só na oração do tabernáculo, mas o dia inteiro, em nome de Jesus Cristo.